Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento. Primeiro domingo da Quaresma. Tempo de penitência. Por isso que a igreja se veste de roxo nesses dias. A Epístola de São Paulo aos Coríntios nos exorta fortemente a perseverarmos na luta contra as adversidades. E diz São Paulo: exortamo-vos a que não recebais em vão a graça de Deus. Diz ele com efeito: ouvite no tempo favorável e ajudei-te no dia da salvação. O tempo favorável é agora, ou seja, Deus nos permite mais um tempo de Quaresma para perseverarmos na sua graça, ou para fazer penitência em reparação dos nossos pecados. Ou seja, é um dia favorável, é um tempo favorável para a nossa salvação. A ninguém sejamos ocasião de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Diz aos apóstolos, aos discípulos: a ninguém sejamos ocasião de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Os padres, os bispos, as autoridades da igreja, os sucessores dos apóstolos, não devem ser escandalosos. Ao contrário, afirmemo-nos em tudo como ministros de Deus, mostrando toda a paciência nas tribulações. Devemos nos mostrar como ministros de Deus durante as tribulações. Então, por mais desagradáveis que sejam as adversidades, não devemos ser como as pessoas do mundo, senão mostrarmos-nos como ministros de Deus. Nas necessidades, também mostrarmos como ministros de Deus, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Com a castidade, com a ciência, com a longanimidade, com a mansidão, com o Espírito Santo, com uma caridade não fingida, com a palavra da verdade, com o poder de Deus, com as armas ofensivas e defensivas da justiça. Entre a glória e a ignomínia, entre a boa e a má reputação. De São Paulo. E continua exortando-nos: tidos por impostores, apesar de verazes, como pessoas obscuras, embora bem conhecidas, como gente a morrer, estando bem vivos, como castigados, mas sem estar à morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. É uma exortação, sobretudo, aos ministros, aos religiosos, aos sacerdotes. Durante esse tempo da Quaresma, vamos falar sobre vários aspectos, sobretudo certos vícios dominantes, certos pecados a serem combatidos. E um deles, como diz São Paulo, é a calúnia ou a difamação. O que a igreja ensina sobre este ponto? Aquele que atenta contra a fama de outrem faz parte do 8º mandamento da lei de Deus. Juízos temerários ou falsos testemunhos. Muitas vezes percorremos os 10 mandamentos da lei de Deus, ou os 7 pecados capitais, e às vezes ficamos com alguns que mais nos impressionam, sobretudo o 6º mandamento, porém esquecemos um que é bem importante também, que é o 8º, falsos testemunhos.
Então não sejamos levianos em nosso exame de consciência, não é? Anotarmos: será que estou indo contra, será que levantei falsos juízos contra alguém? Ou será que difamei alguém? No 8º mandamento nos manda Deus não levantarmos falsos testemunhos. Mas não só os falsos testemunhos, que ele proíbe neste 8º preceito, são também os juízos, suspeitas e dúvidas temerárias. São também a hipocrisia, a jactância, a declaração de algum segredo, a contumélia, o mexerico, a subsanação e a mentira. O abrir cartas sem licença de seus donos e, finalmente, a murmuração. E fazemos uma analogia ao que diz São Paulo, né, como devem ser os ministros de Deus, de tudo suportar com este espírito, né, religioso. Imagine as calúnias dirigidas aos religiosos ou aos ministros de Deus. Qual gravidade, né, não se deve ter em conta? Por isso que São Paulo diz: muitas vezes seremos tidos como os piores, talvez, ou inverossímeis, porém devemos ser sempre verdadeiros e estar aberto, né, a estar às claras. De tudo isto falaremos hoje, menos da murmuração, a qual fica para outro dia. E o que era então um falso testemunho? O que quer dizer falso testemunho? Quer dizer algum defeito ou pecado que o próximo não tem ou não fez. É dizer algum defeito ou pecado que o próximo não tem ou não fez. Isso é um falso testemunho. Como, por exemplo, dizer que matou, roubou ou pecou desonestamente. Ou, de outro modo, e sem assim o ser. Ou seja, você acusa alguém de ter cometido determinada coisa, né, sem essa pessoa ter cometido esse ato, ou esse crime, seja lá o que for. O falso testemunho, meus irmãos, é pecado mortal. Se versa sobre coisa leve, é pecado venial. E para Deus perdoar este pecado, é necessário, primeiramente, desfazer este falso testemunho ou pedir perdão à pessoa ofendida. Então, quando nós vamos de encontro, por exemplo, à fama de alguém, de maneira pública, para se reparar este pecado, esta ofensa, né, é necessário pedir perdão àquela pessoa que se ofendeu. E o que é, pois, juízo temerário? Ouvimos o falso testemunho e agora o juízo temerário. Então, tudo isso serve para o nosso exame de consciência durante esse tempo quaresmal. Durante essas domingas da quaresma, vamos tratar também de outros pontos, né, de outros pecados, para que sirvam, né, como exame de consciência, e assim passamos um tempo quaresmal bem, né, penitente e reparando se cometemos, né, se fomos contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Juízo temerário, pois, é julgar ou pensar mal de alguém. Julgar ou pensar mal de alguém. Se algum fundamento, sem algum fundamento, como por exemplo, faltar-vos alguma coisa e sem saber diz quem a furtou, pensais ou julgais que foi fulano ou ciclano que a roubou. Então lhe roubam alguma coisa, ou se foi fulano. Eu não sei que foi não sei quem, porém não foi aquela pessoa. Então, juízo temerário. Se porém não julgais de certo, mas só vos inclinais no vosso pensamento a que foi aquela pessoa quem furtou, é isto suspeita temerária. Mas se ficais em dúvida, se acaso seria ou não seria, chama-se a isto dúvida temerária. Então vemos que dentro do juízo temerário há vários graus. Suspeita temerária, dúvida temerária. Ora, o juízo temerário
quando versa sobre coisa grave, é pecado mortal. Só se acaso falta a advertência necessária. E quando versa sobre coisa leve, é pecado venial. A suspeita e dúvida temerárias são também ordinariamente pecados veniais, mas também algumas vezes podem ser mortais. Há um outro ponto também que é a hipocrisia. Hipocrisia é um fingimento que alguém faz de si mesmo, como querer por algum modo mostrar-se boa pessoa e virtuosa sem o ser. Os religiosos, sobretudo, devem evitar este pecado, a hipocrisia. Muitos se mostram às vezes santos, puros, inocentes, porém, depois, como vamos ver, por trás dessa capa, há todo um fingimento. Parece, mas não é. Como os fariseus do Antigo Testamento que condenaram o inocente Nosso Senhor. Então, como querer, por algum modo, mostrar-se boa pessoa e virtuosa sem o ser, é o hipócrita. Se faz isto para ensinar erros graves ou conseguir algum emprego de que não é digno, ou ascender às ordens sagradas, né, fingindo ser uma pessoa boa, né, para alcançar títulos ou dignidades, peca mortalmente. Porém, se o faz por outro modo, peca venialmente. A jactância é gabar-se ou louvar-se alguém de fazer bem alguma coisa. Então tem pessoas que toda hora, de fato, fazem bem, né, os serviços, os afazeres, porém é somente para aparecer, ou para ser louvado pelo bem trabalho que faz. Ou também de ter feito algum pecado. Então também alguém pode gabar-se de ter cometido algum pecado, como é comum, às vezes nos nossos parentes, né, familiares que são do mundo, você vê gente se gabando que fez isso, que fez aquilo, né, e que são pecados graves. Então tanto gabar-se ou querer ser louvado pelas coisas boas que faz, fazer por aparecer, como também, né, louvar-se ou gabar-se de cometer pecados. Gabando-se alguma pessoa de fazer alguma coisa bem feita ou de ser bem dotada, peca venialmente. Porém, se acaso se gabar de ter feito algum pecado mortal, peca mortalmente. E ainda nisto fará mais do que um pecado. Se, por exemplo, se gaba de ter cometido um pecado desonesto ou de bater em alguém, comete um pecado mortal. Se louvando-se ainda tem complacência ou gosto do mal que fez, outro pecado mortal contra a humildade. E o terceiro, do escândalo que dá. Um outro ponto, como vimos, é a violação de segredo. É declarar aquilo que lhe disseram e que prometeu encobrir. Às vezes alguém nos pede, não diga isso para ninguém, etc. E a pessoa vai e publica, né, na internet ou no jornal. Pode, porém, haver nisto pecado mortal ou venial, conforme for a matéria do segredo. Se é algo grave, pecado grave. Se é algo leve, pecado venial. E não será pecado algum de declará-lo se for necessário para valer ao inocente ou para acudir ao bem comum. Para valer ao inocente ou para o bem comum, deve-se, né, declarar o segredo. O que é a contumélia? É uma violação da honra do nosso próximo, como dizer-lhes nomes injuriosos na sua mesma presença. Será isto pecado mortal ou venial, conforme for a injúria que se fizer. Então, uma violação, não é, da honra do nosso próprio. Chama-se contumélia. Também poderá haver nisto mesmo o pecado de murmuração, se alguém vir ou ouvir, porque neste caso tira-se a honra àquela pessoa e juntamente a sua fama ou boa reputação. E deve pedir-se perdão à pessoa desonrada ou injuriosa. Sempre nós vemos que nesses pecados de falso testemunho exige-se uma reparação.
E essa reparação é sempre o perdão público. Porém, nem sempre é fácil reparar esses tipos de calúnia ou de difamação, esses falsos testemunhos. Como dizem os santos, sobretudo São Filipe Nério, Curadás, aquela história famosa, não é, de uma pessoa que foi se confessar e disse ao confessor que caluniou uma pessoa, injustamente, depois descobriu que era falsa, né, porém já havia espalhado por toda a cidade calúnias contra aquela pessoa. E a penitência que passou o santo foi fazer isso, comprar uma galinha despenada, né, e soltando as penas, as plumas, pelas ruas da cidade, e depois que tivesse feito isso, recolher uma por uma das plumas. Ou seja, é impossível reparar uma difamação. Por isso que se trata de pecados graves, que ofendem a Deus e ao próximo. E deve pedir-se perdão à pessoa desonrada ou injuriada. E que é a sussurração ou mexerico, tão comumente conhecido, e bem próprio de alguns, é tirar a amizade entre algumas pessoas por causas que se lhes vão dizer. Acabar com a amizade, destruir a amizade entre algumas pessoas, o mexerico. Como quando alguém ouve dizer mal de outra pessoa que não está presente e lhe vai contar, ficando assim essa pessoa agoniada e aborrecida contra aquela que dela disse mal, perdendo-se assim a amizade entre ambas e havendo até às vezes por causa disso pragas, insatisfações, né, e desordens. Vemos isso também nas crianças, né? Cuidado também, confusão entre os irmãos e tudo, né? Mexericas, essas coisas. Então não podem fazer isso. Contar sempre a verdade e aos pais. E sobretudo nos adultos, né? Uma pessoa mexeriqueira é terrível. Terrível. Sobretudo em igreja. O que mais tem em igreja são pessoas fofoqueiras. E esse espírito eu faço questão de afastar sempre das nossas comunidades. Né? Quem quer ou quem está descontente com o padre, com os religiosos, com o seminário, seja lá o que for, que se retirem. Agora não pode permanecer no ambiente essas pessoas criando infernos e disse, mexericos, sobretudo sem fundamento, sem evidências e sem provas. Quantas divisões criaram essas pessoas com mexericos, com infernos e disse. Quem leva, pois, esses mexericos, peca mortal ou venialmente, conforme os pecados que com eles causaram, pois é quem promoveu tudo isso. Então, o mexeriqueiro é o responsável por todas as desordens que há. E peca gravemente se esse mexerico não for terrível, grave, contra alguém, sobretudo, ou venialmente, se não for. E o que diremos, pois, da mentira? Então, tudo isso está relacionado com o 8º mandamento. Mentira. Diremos que é dizer uma coisa e ser outra. A mentira pode ser material ou formal. A material é dizer qualquer coisa com persuasão que assim é, mas não o ser. A mentira material não é pecado algum, porque se alguém assim mente, é sem querer enganar. A mentira formal é dizer alguma coisa contrária ao que se sente ou sabe, como ânimo de enganar alguém. Esta sempre é pecado. Então, quando contamos uma mentira sempre para querer enganar alguém, é sempre pecado grave. Porque sempre é má de sua natureza e muito aborrecida de Deus. Deus aborrece a mentira e o mentiroso. E se com essa mentira se causa dano grave ao próximo, é pecado mortal. Se porém não causa dano a alguém, é sempre pecado venial. Ainda que seja para desculpar e causa dano a quem a diz. Porque há de pagá-la infalivelmente, ou neste mundo, com penitência, ou no outro, com muitas penas, no purgatório. E que pecado será, finalmente, para concluirmos, abrir alguma carta
sem licença de seus donos. Será pecado mortal, porque pode conter segredo de grande importância, o qual seus donos não queriam, né, revelá-lo. E ainda que não contenha segredo algum, quem a abre expõe-se a este perigo. Então, controlar a nossa curiosidade. Porém, as pessoas reais que governam e as autoridades competentes podem abri-las e lê-las todas as vezes que julgarem conveniente para o bom governo. No caso dos religiosos, né, dos conventos, as cartas que chegam para os noviços, né, o superior deve ler, deve tomar conhecimento do que está lendo, do que está enviando, do conteúdo. Então, sim, as autoridades têm direito a isso. Porém, de ordinário, nós não temos. Então, respeitar tudo isso. O que devemos fazer? Rezar. Começamos bem essa quaresma, a quaresma desse ano, com muito sofrimento e muito penar. Né? Toda semana nos chegam, nos dirigem, né? Calúnias graves e tudo. Porém, o religioso, como diz São Paulo, deve tudo padecer e tudo sofrer por amor de Deus. É um sinal, não é, de Deus. Isso quando um religioso, quando um sacerdote é injuriado. Alguns diziam, né, contra Santa Teresa d'Ávila, que ela tinha filhos, que eram mulheres escandalosas, lhe roubaram os conventos, etc., criaram um escarcéu contra Santa Teresa. O padre Júlio Maria, aqui no Brasil, fundou 3 congregações religiosas e uma congregação de freiras, por exemplo. Então diziam que o padre Júlio tinha caso com as religiosas, era um inferno. O que fizeram na vida dos santos? São João da Cruz foi preso no cárcere durante muito tempo, sofreu e padeceu. Então nós, religiosos e sacerdotes, não queremos sofrer nada por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo as perseguições. E ainda diz São Paulo, as prisões. Ainda não chegamos nesse tempo de sermos levados aos tribunais, de sermos presos ou condenados por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo sirva, né, que isso tudo sirva para a nossa santificação e perseverança, né, maior no caminho de Deus. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.